Bem-vindos ao podcast KSHB Educação Corporativa, o podcast que leva informação para a população, e é você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo. Hoje nós temos um assunto muito importante. Como no mês de outubro nós falamos sobre o Outubro Rosa, câncer de mama, trouxemos especialistas aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul. É uma campanha muito importante nos dias de hoje e sempre foi. E para isso nós temos uma parceria muito grande com os nossos médicos aqui de Pouso Alegre e região, e vamos fazer um podcast bem informativo, bem voltado para a população e para você, homem, né? É você entender quais são esses objetivos, o que você deve fazer e assim por diante. Kaminski, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela parceria. Eu fiquei umas semaninhas aí sumida do nosso podcast, mas estou de volta e com muito prazer para falar de um assunto tão importante aí para a conscientização da nossa população. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Bom, meu nome é Daniela, eu trabalho com radioterapia, né? Sou radioterapeuta, radio-oncologista na Oncominas, e estou aqui a convite do professor Kaminski para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul, sobre conscientização do câncer de próstata. Doutora Daniela, fala para os nossos ouvintes, aquele que está nos assistindo, o que é o Oncominas? A Oncominas, ela é uma clínica privada aqui da cidade de Pouso Alegre, que tem convênio também com o SUS, e nós atendemos a área oncológica, né? Então, tratamento de câncer de forma geral. Atendemos radioterapia, oncologia pediátrica e hematologia. E vocês atendem só a população de Pouso Alegre ou de outros municípios? Não, a gente atende aqui a região toda, aqui a micro-região de Pouso Alegre, né? Pacientes privados, pacientes particulares e convênio, a demanda é livre, e os pacientes de SUS aí depende de encaminhamento, né, de Secretaria de Saúde, mas tem os convênios municipais já que encaminham diretamente para nós. E não, a pessoa vai no médico e ele é encaminhado para que seja feitos os exames lá na Oncominas e é feito lá todo esse processo. Na Oncominas, na verdade, nós não fazemos exames. Já é o foco no tratamento mesmo, né? Grande parte dos nossos pacientes, eles vêm encaminhado por algum colega, mas tem os pacientes que procuram por demanda espontânea mesmo. Eu tenho um caso de câncer na família, eu quero uma orientação, ou estou preocupado, fiz uma biópsia, recebi um diagnóstico, não consegui passar com ninguém ainda, então a gente vai dando esse direcionamento inicial também para o paciente. Ai, que legal. A Oncominas tem várias unidades, né, no sul de Minas. A gente tem Varginha. Hoje nós temos Varginha, que foi a primeira unidade, certo, né? Aqui Pouso Alegre, que de todas as unidades aqui tem a radioterapia, é só aqui. Tem Lavras, tem Itajubá, Santa Rita, tem algumas outras unidades menores também. Sul de Minas, bem atendido pela Sim. Oncominas, que tem ali uma equipe multidisciplinar, né, doutora? Então, Sim. isso é muito importante, né, nesse acompanhamento. Os nossos pacientes, eles têm essa assistência médica, né, de equipes diversas, então depende da necessidade, do que é o tratamento desse paciente. Além disso, a gente tem assistência também odontológica, nutricional, para poder melhorar o tratamento desse paciente, a aderência. Perfeito. Quanto tempo que a Oncominas está aqui em Pouso Alegre? Aqui em Pouso Alegre, a Oncominas são 30 anos, né? São 3 décadas já de história. E estamos indo aí para mais e expandindo. Que legal. Muito bom. Vamos falar hoje um pouco sobre Novembro Azul, sobre câncer de próstata, né? É uma coisa que é muito importante ser informado, principalmente para os homens e assim por diante, né? Se eu falar algumas coisas aqui equivocadas, podem me corrigir, mas me parece que as orientações o homem, a partir dos seus 40 anos de idade, ele já deve começar a fazer todos esses exames regularmente, pelo menos uma vez por ano. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da prevenção, do tratamento, de como é essa situação. Na verdade, a campanha do Novembro Azul, ela não o foco não é prevenção, Sim. né? Aliás, existe sim a prevenção
baseado em estilo de vida mesmo, mas o foco seria o diagnóstico precoce. Então, os exames que são feitos, né, que a gente fala muito do rastreio do câncer de próstata, seria para o diagnóstico precoce. A gente não evita o câncer fazendo o exame. Claro. Né? Mas tem um diagnóstico precoce que isso, com certeza, para esse paciente é muito benéfico, porque quanto mais cedo se descobre um câncer, maiores são as chances de cura. Perfeito. Né? E a gente tem ainda muita resistência da população masculina, né? As mulheres, culturalmente, elas vão mais ao médico. Então, sinto alguma coisa diferente, já procura um auxílio, uma avaliação. O homem não. O homem, ele vai deixando, vai deixando. Tem medo, exatamente. Se eu fizer e eu descobrir. Meu pai fala isso, ele fala, quem procura acha, é melhor, né? E se eu descubro alguma coisa, né? A gente descubro... vê muito isso em consultório. Ah, não, fiquei com medo, porque... E se eu fizer o exame e der alguma coisa? E aí é justamente isso que a gente tem que trabalhar, né? Tirar esse medo, esse preconceito, porque quanto antes a gente descobre isso para tudo, né? E você falou a palavra preconceito. Às vezes o homem tem que falar, vou no neurologista, será? É mesmo? Tem que fazer aqueles exames assim, sabe? Dessa forma, né? Essa questão do exame de toque, né? Sim. Ainda é um tabu muito grande, né? Muito associado à perda da masculinidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na população. O senhor falou com relação à idade de rastreio. Na verdade, a gente recomenda a partir de 50 anos para a população em geral, né? E esses homens mais novos, se eles têm um histórico familiar, por exemplo. Então, o pai teve câncer de próstata, o irmão, então tô com 50 anos, tô com 45, então já seria um horário. Isso é um alerta. Se já aconteceu com alguma pessoa da família, bem mais ligado, mais próximo, né? Isso, principalmente parente em primeiro grau, né? Doutora, mais próximo. Câncer de próstata, por exemplo, se tem casos na família de outras neoplasias, em outros órgãos, né? Primário, também ele entra nessa zona de risco para fazer o exame mais novo? Não, a gente foca mesmo no histórico familiar do câncer de próstata. Existem até algumas outras mutações genéticas que poderia ser avaliado para ter um histórico familiar importante de câncer, não exatamente de câncer de próstata, mas todo mundo na família teve câncer. Então, aí, uma avaliação com o geneticista para ver se existe um risco maior, né? Mas quando a gente fala nesse rastreio do câncer de próstata, é o histórico familiar de câncer de próstata mesmo. Beleza. Tá. Voltando aí nesse assunto do exame do toque, né? Existem novas tecnologias, novos exames, eles já substituem o exame de toque. Por que ele é tão importante? Vamos conscientizar aí os nossos ouvintes. Substituir não substitui, né? A gente tem outros exames que somam, né, que auxiliam, mas o exame de toque, ele ajuda porque quando o médico faz o toque, ele tá palpando a parte posterior da próstata. Correto. Então, ali ele consegue perceber se a próstata ela tá um pouco mais endurecida, se tem um lado dela que tá maior do que o outro, e às vezes o PSA, né, que é o exame de sangue, ele tá normal, mas no toque já é detectada alguma alteração. Então, a gente basear num único método tem esse viés. Então, né? assim, é importante que os ouvintes aí, quem está nos assistindo, entendam que o exame de toque ainda é o padrão ouro, né, doutora? Somado com os outros exames, e que ele não é substituível, né? Então, porque eu já ouvi, tá? Essa questão do preconceito, muito homem fala, não, hoje em dia já tem outros exames, ou quando chegar a minha hora de fazer, vai ser diferente, né? Aquelas brincadeiras que, na verdade, só levam a somar nesse preconceito, né? Então, é importante que... Isso é uma coisa que realmente precisa ser trabalhado, né? Esse preconceito, acho que a palavra é essa mesmo, esse medo de fazer o exame, porque na mulher, a mulher ela vai ao ginecologista com frequência, ela faz exame de toque, é uma posição que é desconfortável para fazer ultrassom, o exame. endovaginal, né? Porque ela entende que aquilo, apesar do desconforto, é algo necessário. É algo que vai ajudá-la, né? E o homem ainda tem essa questão do medo mesmo do exame. Nós podemos falar que o Novembro Azul é como se fosse uma campanha de conscientização
para mostrar para os homens, né, principalmente esses acima de 50 e assim por diante, desta necessidade, dessa importância dele fazer quanto antes e constantemente esses exames para que não possa ter uma situação mais complicada no futuro? É exatamente isso, né? O foco da campanha é a conscientização do câncer de próstata, mas aí a gente acaba aproveitando, porque muitas vezes o homem, a única ida ao médico dele de forma preventiva é essa consulta com o urologista. Sim. Né? Acaba que é ali o médico que acompanha ele, muitas vezes. Então, seria o momento de avaliar também outros pontos relacionados à saúde masculina, né? Então, exames de rotina, ver como é que tá colesterol, diabetes. A gente acaba aproveitando. Mas o foco, sim, com certeza, De é o quanto em câncer de quanto próstata. tempo é necessário fazer esse exame? Desde que você não diagnosticou antes que você tem alguma situação? Isso aí existe um pouco de controvérsia, tá? Até 2012, nos Estados Unidos, principalmente, que acaba que muitos dos guidelines, né, das referências nossas, exatamente, acaba vindo de lá. Então, até 2012, preconizava o PSA para todo mundo. E aí os Estados Unidos começaram a observar que você tinha um número muito alto de diagnóstico de câncer de próstata que muitas vezes não tinha necessidade de tratar. E aí eles passaram a não recomendar mais o rastreio. E aí, com isso, algumas outras organizações foram atrás, inclusive o Ministério da Saúde e o INCA também passaram a não recomendar mais esse rastreio aqui no Brasil. Só que nos Estados Unidos de 2018 para cá, eles viram que estava aumentando muito o diagnóstico de câncer já metastático. E aí eles vêm voltando à ideia do rastreio. No Brasil ainda, Ministério da Saúde e INCA não recomendam de rotina, mas as sociedades específicas, então a Sociedade de Oncologia Clínica, de Radioterapia, de Urologia, eles se mantêm firmes nessa questão do rastreio, tá? E aí inicialmente seria anual, o exame uma vez ao ano, toque retal e PSA. Explica para os nossos ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo o que é INCA. O INCA é o Instituto Nacional de Câncer, é um órgão do governo federal, né? Ele tem hospitais, várias unidades no Rio de Janeiro, e ele faz tratamento específico de câncer de próstata, de câncer, Sim. tá? Só que além do tratamento, o INCA é o órgão que faz todas as recomendações brasileiras do Ministério da Saúde baseado em câncer. Então, o que a gente vai usar daqui para frente relacionado a exames, a tratamento, isso para cada tipo de câncer diferente. Que legal. Doutora, tua área é radioterapia. Isso. Conta para nós qual é a importância desse setor e como ele é feito, e como é diagnosticado, como que diagnosticado, não, como é feito o tratamento com radioterapia para que você, de acordo com a situação que a pessoa se encontrar, ela tem que fazer esse tratamento. A radioterapia é um tratamento que a gente usa radiação, né? Então é como se fosse um raio-x, só que é um raio-x muito mais potente, que ele é usado para matar células tumorais, né? E aí a radiação ela age causando um dano na célula. E isso leva à morte celular, tá? É um tratamento que é feito num aparelho, é um aparelho aberto, então o paciente ele deita na mesa do aparelho, é posicionado pela equipe técnica e essa equipe acompanha de fora da sala esse tratamento. Tá? Não tem nada em contato, né, ali com o corpo do paciente, então não é, por exemplo, igual a quimioterapia, que muitas vezes você precisa passar num soro, então tem que pegar a veia. Ali o paciente ele deita no aparelho como se ele estivesse fazendo um exame. E o aparelho vai rodando em volta desse paciente, emite a radiação e pronto, esse paciente vai embora para casa. O doutor, aí no câncer de próstata, a radioterapia é muito indicada, porque assim, a gente sabe que depende do tipo, né, de câncer, existe ali uma indicação da químio isolada, a rádio ou a combinação das duas terapias. Para o câncer de próstata especificamente, a radioterapia tem um papel muito importante. Tá? A gente tem os tratamentos combinados da radioterapia com hormonioterapia em alguns casos, que é um tratamento que é feito para bloquear a testosterona, né, que é o estimulante ali da próstata, mas a radioterapia, ela é equivalente, a gente tem estudos que mostram a equivalência da radioterapia com a cirurgia. Olha, então, excelente. É um papel curativo.
né? É um Excelente. tratamento para curar esse câncer de próstata. Muito bom. Além disso, naquele paciente que tem metástase, por exemplo, a metástase óssea, que pode estar causando dor, ou a metástase que está causando alguma compressão de vaso sanguíneo, alguma coisa nesse sentido, a radioterapia também tem esse papel paliativo ali para o alívio do sintoma. Uhum. E nós temos, estão vendo aí nessas últimas décadas um avanço tecnológico muito grande. Você poderia colocar para a gente, entre aspas, como era uma radioterapia 20 anos atrás e como ela está agora? 2, 3 décadas atrás, não precisa nem ir tão longe. Uma década atrás, quando eu ainda estava na residência, a gente tinha aparelhos que são as famosas bombas de cobalto, né? Bombas Que é um de cobalto. aparelho que ele emite a radiação de forma natural. Então, é colocado uma fonte radioativa nesse aparelho e ele é programado para emitir aquilo de acordo com o tratamento do paciente. Hoje, a gente usa um aparelho que chama acelerador linear. Então, esse aparelho, ele produz a radiação ali de forma artificial. Ele depende de energia elétrica, então é um ambiente que é totalmente seguro. O aparelho estando desligado, pode entrar qualquer um na Excelente. sala que não tem risco de ter radiação ali, né? Então, a gente tem esse ponto de segurança. Os tratamentos hoje, eles são baseados em tomografia. Então, a gente faz um exame desse paciente, é um exame de planejamento, uma tomografia de planejamento que chama, e aí esse exame ele é colocado num programa de computador específico da radioterapia, e ali a gente consegue mostrar para esse programa o que eu quero tratar e o que eu quero proteger. O ponto exato, né, doutor? Então, pensando no câncer de próstata, eu quero tratar o que? A próstata. Só que o que está em volta? O que vai me trazer mais toxicidade para esse paciente? Bexiga e reto. Então, eu consigo mostrar para esse programa o que a gente vai tratar, o que a gente vai proteger, e aí entra a equipe de físico-médico junto, né, nessa etapa de planejamento, eles fazem essa parte de cálculo toda, e para tratar esse paciente, hoje a gente tem aparelhos que fazem, no momento do tratamento, uma tomografia também, que chama Cone-Beam. E aí a gente consegue ter uma certeza, uma precisão maior da posição que esse paciente está para tratar. Mapeamento completo mesmo da situação. E além disso, se a gente for pensar aí 10, 15, 20 anos atrás, um tratamento de câncer de próstata era feito em 36 a 39 sessões, né? Hoje a gente trata a grande maioria dos pacientes com 20, já tem protocolo reduzindo isso para 7 sessões. Né? Lógico, a gente vai aumentando a dose por dia. De acordo também com a situação do paciente, né? Não só com a situação do paciente, mas com a expertise da equipe e com a tecnologia disponível no serviço. Né? Aí a gente consegue ir reduzindo esse número de frações por dia, aumentando a dose diária, e isso para o paciente ajuda muito, Nossa, né? Você pensa que o paciente que trataria em quase 2 meses, hoje ele trata em 1 mês. E aí, se a gente for pensar que hoje no Brasil, né, não só aqui em Pouso Alegre, mas no Brasil, de forma geral, esses pacientes, eles viajam em média aí 100 quilômetros por dia para fazer radioterapia. Se você consegue reduzir o tempo de tratamento... Mesmo ele 20 vezes, ele 10 vezes... E aí, é isso, é um acompanhante que às vezes um familiar que deixa de trabalhar para poder acompanhar, é um paciente idoso que necessita do acompanhante. Então, tem essa questão de impacto financeiro também para essa família, até na né? aderência, o bem-estar também desse processo. Na aderência do paciente, né? Você falar com ele que é um tratamento assim mais curto, né? E puxando o gancho aí dessa sua fala da família, doutor, a gente sabe que o Novembro Azul é aí dedicado aos homens, né, para essa conscientização, mas a gente sabe também que atrás de, né, junto com um grande homem, ou às vezes à frente, sempre tem uma grande mulher, né? E aí eu queria que a senhora contasse, senhora não, que você é muito jovem, você contasse um pouco para a gente qual que é o papel da mulher, né, até da família, aí auxiliando esse homem desde o início, para que ele faça os exames, né, para que ele tenha essa detecção, até o seu acompanhamento no tratamento e impactando aí na adesão e no sucesso. A participação da família é fundamental, né? Aquele paciente que tem a família junto com ele emocionalmente ele tem um suporte, né? E isso ajuda muito.
você puxou o gancho da participação da mulher, a gente vê muito isso, voltando, né, no que eu tinha dito lá atrás. A mulher, ela tradicionalmente, ela tem essa questão da consulta preventiva. Então, muitas vezes, esse paciente ele fez esse diagnóstico de câncer de próstata porque a esposa ou a filha, né, que insistiu, vamos ali, o senhor não tá bem, não tá normal, vamos fazer um exame. Ou então, já fez o exame esse ano, fez o ano passado, esse ano ainda não fez, vamos lá, vou levar. Para tratamento, muitas vezes, a mulher que tá ali acompanhando também, a gente vê que é muito mais fácil a mulher deixar, né? Muito mais fácil, não para a rotina dela, mas é mais comum, na verdade. Culturalmente, a mulher, né, deixar, às vezes, outros afazeres de lado para poder estar nesse momento de acompanhamento ali. Isso facilita muito, ajuda muito o paciente. Tirando o fato da gente ter esse acompanhamento do PSA, né, indicado anual, existem, né, isso é o ideal. Mas vamos vir um pouco para o mundo real. Existem alguns sintomas, sinais clínicos que a família e até o próprio homem possam observar e que sejam um sinal de alerta que ele deve procurar o urologista e fazer esse acompanhamento? Tem. Em fases iniciais, na verdade, o câncer de próstata ele não costuma dar sintoma. Tá? Tem um dado que diz que o PSA ele altera muitas vezes em torno de 5 a 10 anos antes desse paciente desenvolver algum sintoma. Então, daí a importância do rastreio, tá? Mas falando especificamente de sintomas, os sintomas eles são muito genéricos. Eles são sintomas que nenhum deles é específico para câncer de próstata. Eles podem estar relacionados a uma hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, que vai acontecendo de forma natural conforme esse homem envelhece. Pode ser sintoma relacionado a uma prostatite, então uma inflamação ali da próstata, tá? Mas esses sintomas, eles incluem ardência para urinar, alteração do jato urinário, então é um jato urinário que está mais fraco, que ele dura menos tempo, uma dificuldade para iniciar a micção, então esse paciente às vezes ele tem que fazer um pouquinho de força para começar a urinar, começa a acordar no meio da madrugada, coisa que ele não fazia, mas começou agora a acordar de madrugada para ir ao banheiro e vai urinando de pouquinho em pouquinho, tem sempre aquela sensação de que a bexiga não esvaziou por completo, às vezes até um pouco de sangue, presença de sangue na urina ou no esperma também são alguns sinais de alerta, né? Não são sinais de que existe o câncer de próstata, mas são pontos para que esse homem busque uma ajuda médica, uma avaliação. Exato. Olha aí nossos ouvintes e você que está nos assistindo, a doutora vai falar de novo quais são os pontos importantes de você observar para que você realmente tenha que buscar um urologista para você fazer o tratamento. Fala para os nossos espectadores diagnóstico aí. Primeiro, né? Quais são esses sintomas? Então, a questão disto, aquilo e assim por diante. De forma geral, são sintomas relacionados à parte urinária, né? Então, ardência para urinar, dor no canal da urina, uma alteração do jato miccional, então a urina, aquele jato que era longo, ele começa a ficar mais curtinho, ou a urina que ia lá no fundo, ela começa, às vezes o paciente nota que tá caindo gotinha de xixi ali no pé. Essa dificuldade para iniciar o jato urinário, então às vezes precisa fazer um pouco de força para começar a urinar, começar a acordar no meio da madrugada para ir ao banheiro, coisa que não fazia antes, e às vezes um pouco de presença de sangue também. Olha aí, tá vendo? Então fique atento, vocês homens, nós homens, né? Vamos ficar atento a esses sinais aí e realmente, não só agora em novembro, mas durante todo o ano. A gente está atento a esse processo e você procure o mais rápido possível um médico, urologista, para que você possa ter tranquilidade, né, e que você possa se precaver cada vez mais dentro desse processo. Doutora, antes, só um minutinho. Nós falamos de avanços tecnológicos. Como vocês estão vendo, eu vejo muitos médicos falar, nós trouxemos aqui inclusive os médicos também falando sobre câncer de mama, sobre o que a inteligência artificial está ajudando em alguns processos, seja de análise, seja de laudo, seja disso e aquilo. Como que está essa situação? Como que a senhora vê isso? A inteligência artificial, ela vem para somar, né? Lógico, o bom uso da inteligência artificial, diga-se aqui. Com ética. Mas a inteligência artificial, hoje existem programas de diagnóstico que
possibilita uma avaliação melhor daquela imagem, não dependendo exclusivamente do olhar do médico humano, a gente às vezes falha, né? Mas tem esse estudo, a inteligência artificial, ela vai aprendendo conforme a gente deseja, né? A gente vai direcionando. Então, bancos de dados de imagens enormes, esses bancos, e vão ensinando a inteligência artificial a avaliar aquela imagem, por exemplo, de uma ressonância, uma avaliação de uma biópsia, até para tratamento. Existem programas de radioterapia que a gente usa também a inteligência artificial para ajudar nesse momento do delineamento, que é aquele desenho que a gente faz no exame para mostrar isso eu vou poupar ou isso eu vou tratar. Então está ajudando muitos médicos a fazer uma tomada de decisão mais rápida e escolher um tratamento mais eficaz, com todas essas informações que a gente tem em todo esse processo. Usando de forma correta, ela ajuda sim. Que legal. Mais rápida e mais assertiva, né? E aí, Paula? Não, o que eu queria complementar da fala da doutora é que o homem que tem esses sintomas e esses sinais clínicos, né, ele precisa procurar o urologista e ele não precisa não procurar por medo, né, doutora, de um diagnóstico, porque muitas vezes pode ser receio. Pode ser uma alteração normal, uma hiperplasia que vai ser acompanhada ali, uma inflamação na próstata e se for diagnosticado, quanto antes, melhor, né? Então, eu sei porque eu passei por isso em família. Meu pai, ele acompanha uma hiperplasia de próstata e tudo isso aconteceu. Primeiro, o medo de fazer os exames, né? Esse preconceito. Depois, o medo de ter um diagnóstico, né? E a gente vai ali fazendo aquele acompanhamento, né? Até educação mesmo, né? Conversando com a pessoa. Então, para que não tenham esse medo, né? Que, na verdade, pode não ser o câncer de próstata e, se for, quanto antes for descoberto, melhor. Eu acho que a palavra e a educação é o que é a chave aqui, né? A educação em saúde dessa população. Então, é justamente isso. Quanto antes o diagnóstico, melhor. E nem sempre esses sintomas, esses sinais, eles indicam câncer de próstata. Eles podem ser uma doença benigna. Às vezes é uma coisa que está causando um desconforto, que ele vai tomar um remédio ali 2 semanas, um antibiótico às vezes, para tratar uma infecção, e pronto, acabou aquele sintoma. Né? O próprio PSA, muitas vezes ele altera, ele aumenta, em virtude dessas alterações benignas. Sim. Então, também ele não é diagnóstico de câncer de próstata. É mais um ponto para a gente ficar atento, mas não significa câncer, ponto. Uhum. Né? Nós sabemos que nós temos aí, se eu não me engano, foi um ano passado que foi inaugurado o Hospital do Câncer, do Samuel Libânio. Né, inclusive um prédio muito bom, e a gente vê um movimento muito grande ali, somente de pessoas de outras cidades circunvizinhas. Como está hoje o atendimento da saúde pública e o atendimento da saúde privada? Porque quando nós gravamos aqui o programa do Outubro Rosa, né, o doutor Ivanildo, um abraço, doutor, foi muito legal, falando que não tem mais filas. Que quando dá um certo movimento, eles fazem um mutirão e conseguem regularizar. Uhum. E nessa situação, como que está? E vai ter alguma campanha específica sobre Novembro Azul aqui em Pouso Alegre? Olha, com relação ao hospital oncológico, eu não sei dar essas informações para o senhor, porque a radioterapia a gente fica só na Oncominas. Sim. Né? Então eu não atuo ali dentro do hospital. Mas sim, a gente tem esse aumento de demanda e, ao mesmo tempo, esse aumento de equipe, de espaço para atender esses pacientes, né? A gente tem notado, acaba que isso reflete muito na radioterapia, né? Esse aumento do diagnóstico, o senhor citou o doutor Ivanildo, câncer de mama, a gente trata muitas pacientes também com radioterapia, então a gente vê esse reflexo do aumento desse atendimento lá na ponta, né? No início, que acaba que a gente tem recebido muito mais pacientes também para radioterapia.
né? E campanhas, isso sempre tem as campanhas, o pessoal faz aí pedal, corrida, né, para incentivar. A Mama teve uma corrida, não teve, com Minas? Fez o A trabalho? Oncominas, ela faz a Corrida pela Vida, né, que na verdade Isso. a gente pega ali finalzinho de outubro, mas já pegando a conscientização das duas situações, Que né, legal. a gente aproveita, tava vindo para cá agora, ouvindo na rádio também, que vai ter alguma campanha aí de pedal nas próximas semanas, também mesma Que coisa, legal. pegando, aproveitando ali o gancho do Outubro Rosa, emendando com o Novembro Azul. Inclusive, eu vi outdoor aqui na cidade que você tem uma parte é rosa, outra parte é azul, falando sobre esse processo, né? Isso é importante, né? Porque são os dois cânceres mais comuns, né? Quando a gente tira ali o câncer de pele não melanoma, que é aquele câncer de pele muito comum, né? Conforme a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente tira isso, os dois cânceres mais comuns são justamente próstata e mama, né? Na população masculina e feminina, respectivamente. Eles representam aí cerca de 25, 30% de cada um. Então, para o homem, próstata é mais ou menos 30%, para a mulher, mama é mais ou menos isso. Então, a gente pega uma fatia muito grande da população nessas duas campanhas. E aí, como são meses consecutivos, né? Muitas vezes a gente emenda já para... a mulher vai ali fazer um exame, uma conscientização, já leva o marido junto, já leva o pai junto e aproveita o gancho. A Oncominas, qual é o volume de atendimento SUS da Oncominas? Em torno de 50% a 60% do nosso volume é SUS. Mais do que privado? Sim. Olha, é um volume muito então a grande. saúde pública está bem atendida nesse processo. Porque são os convênios, né? Como se fosse Cisamesp, Cislagos, é esse tipo de convênio ou não? Não, ali é o credenciamento direto da Secretaria de Saúde, não são convênios intermunicipais, não. Esses pacientes, eles já são... a referência de radioterapia SUS para a região é Pouso Alegre, né? A gente tem Poços de Caldas também como referência, mas já para a região... Pega outra área, pega outra área, mas aqui Pouso Alegre abrange vários municípios aqui ao redor, uma população em torno de 600 mil habitantes, se eu não me engano. Muito, olha sim. Só. Doutora, efeito colateral do tratamento de radioterapia, existe? Existe, tá? Como eu falei lá atrás, a radioterapia, ela vai causar um dano na célula, né? Só que esse dano, a gente não consegue que ele seja exclusivamente na célula tumoral. Então, o que acontece? É que a célula tumoral, ela tem o dano e ela não consegue recuperar daquele dano. Então, mata a célula cancerígena. As células normais, as células sadias, elas sofrem esse dano, mas elas conseguem se recuperar. Mas isso não passa ileso. Então, falando especificamente do câncer de próstata, o tratamento, ele é sempre localizado. Então, a radioterapia, ela vai dar efeitos na área que está sendo tratada. Diferente, por exemplo, de uma quimioterapia, que é um medicamento que vai percorrer a corrente sanguínea. Então, às vezes, é um câncer, sei lá, um câncer de mama, e essa paciente vai ter como efeito colateral um vômito, uma queda de cabelo. A radioterapia, não. O efeito, ele é sempre local. Então, para próstata, esses efeitos colaterais, eles ocorrem na região da pelve, na região ali da bacia. Então, pode ser cólica, às vezes uma alteração de hábito intestinal, um paciente começa a evoluir com diarreia ou com constipação, alteração urinária, que pode ser uma ardência. Então, simula um pouco aqueles sintomas do câncer, da prostatite. Então, a ardência para urinar, alteração do jato, as micções noturnas. Então, são os efeitos mais comuns. Quando a pessoa vai fazer o tratamento de radioterapia, existe... alguma coisa que faz para tentar diminuir os efeitos colaterais? Sim, esses pacientes, eles são orientados a uma dieta específica, né, para diminuir a possibilidade de ter efeitos intestinais, e são orientados a manter a bexiga cheia, sempre hidratar. Para fazer a radioterapia, eles têm que estar com a bexiga cheia, que isso também diminui efeito colateral. Então, são orientações relacionadas principalmente à alimentação.
E, fora isso, a atividade física que ajuda também a diminuir um pouco da fadiga relacionada ao tratamento. Lembrando que agora o tratamento está cada vez mais curto, né, doutora? Então, não vale ficar se preocupando aí com os efeitos colaterais. É transitório, né? Exato. É uma coisa que acontece ali durante aquele período do tratamento, mas esses efeitos, eles regridem depois que o tratamento acaba. Então, leva um certo tempo, mas eles vão regredindo aos poucos. Então, é uma coisa você colocar na balança, né? Uma coisa, um efeito que muitas vezes acaba que você pega uma virose, você vai ter ali uma diarreia, alguma coisa nesse sentido. É muito semelhante, só que a duração um pouco maior e depois um tempo maior para o corpo se recuperar. Levando em consideração os vários estágios que a gente tem do câncer de próstata, qual que é o resultado considerado, sim, muito bom que a radioterapia faz? Quais são essas consequências? O senhor diz em relação à efetividade. Efetividade. A gente tem hoje mais de 90% de cura de câncer de próstata em estadio inicial. Ai, que bom. Tá vendo aí? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, olha a importância de você procurar, porque se você vai procurar um médico e tem alguma situação, você rapidinho, você tem até 90% de chance de... Mais de 90%. Mais de 90% de chance de você recuperar dessa situação e você viver com muita tranquilidade. E o resultado que... você está no estágio muito avançado. Qual vai ser o tipo de procedimento que vai ser feito? Isso vai depender de onde esse paciente apresenta a doença, né? Além da próstata, onde estão essas metástases. Certo. Então, basicamente, esse paciente ele vai fazer um tratamento hormonal, né? Que é aquilo que a gente tinha falado sobre reduzir a testosterona, né? E aí esse tratamento às vezes é feito por injeção, é comprimido, isso aí é um oncologista clínico que vai guiar esse tratamento. A radioterapia, ela pode entrar por um tratamento específico de uma metástase, então às vezes é um ponto de lesão óssea que esse paciente está tendo muita dor, e a gente faz a radioterapia para aliviar a dor. Ele está tendo um sangramento urinário importante, então a gente faz a radioterapia para diminuir esse sangramento. A cirurgia, esse paciente evoluiu com uma obstrução, e aí entra a urologia para fazer a cirurgia e ajudar nesse controle de sintoma, mas sempre pensando o foco nesse controle de sintoma, né? E fornecer ali o controle de doença com qualidade de vida para o paciente. Legal. Antes da Paula entrar na questão de qualidade de vida e suporte psicossocial, câncer de próstata, qual foi a menor idade que vocês aqui no Alcominas já... Interessante essa pergunta. Que vocês já pegaram? Porque, tipo assim, o doutor Ivanildo falou pra gente que uma criança de 7 anos eles tiveram que fazer uma cirurgia de câncer de mama numa moça. Né? Hoje já está muito bem, já está adulta nesse sentido. Já tem situações semelhantes? Tão jovem, não. Mas eu já tive um paciente, acho que o paciente mais jovem que eu tive, ele tinha 30 e poucos anos, 32, 33, não me lembro ao certo. E foi um diagnóstico ao acaso também. Ele descobriu, era um câncer de próstata já avançado, mas ele não tinha sintoma nenhum, só que esse paciente ele era diabético. E aí, numa consulta com o endocrinologista decidiu pedir um PSA para ele. A gente não sabe por quê, porque ele não tinha idade para rastreio, não tinha sintoma, não tinha histórico familiar, nenhum fator de risco. Não tinha obesidade, tabagismo, nada. E aí pediu o PSA. Quando viu, esse PSA estava elevadíssimo. E aí ele descobriu um câncer de próstata já avançado, conseguiu tratar, fez cirurgia, fez hormônio, depois precisou da rádio e tá super bem hoje. Olha só, que interessante, né? Essa questão, você às vezes acha, não, tô bem, mas você realmente não tá bem. Em alguma situação pode aparecer, né, de uma hora para outra e você tem que estar atento a essas necessidades, né? Mutações genéticas, né, doutor? Esse paciente mesmo, ele brincava, não, foi meu anjo da guarda que escreveu o PSA lá, porque não tinha nada para fazer PSA. É isso aí. Ô, doutora, então a gente conversou bastante sobre diagnóstico, tratamento, né, sinais clínicos, e aí a gente queria conversar um pouco sobre esse ambiente psicossocial aí do paciente durante o tratamento, né? A gente falou um pouco, mas assim, destacar mais.
qual que é o papel da família, qual que é o papel da esposa, né? Qual que é a importância aí desse ambiente familiar, até do acompanhamento psicológico também do paciente e também dos familiares, né? Dependendo da situação. O homem, culturalmente, né, ele tem essa questão de eu preciso ser forte, eu sou o provedor do lar e nada pode me abalar. Né? Então, começa por isso daí. Quando ele recebe esse diagnóstico, isso tudo cai. É muito mais difícil do que para uma mulher. Vem aquele baque de, e agora? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou continuar trabalhando? Como que eu vou proteger? Eu que estou precisando de proteção. Né? Então, e fora isso, vem a questão da sexualidade. O medo do o que eu vou fazer de tratamento? Isso vai me levar a ter uma incontinência urinária, uma impotência sexual? São preocupações muito grandes desse paciente. E só que diferente, né, da maioria das mulheres, o homem ele não fala sobre isso. Então ele sofre calado, né? Ele vai poucas guardando. Pessoas ficam sabendo, né? Porque ele tem. Não é raro a gente ver no consultório e falar, não, eu vim sozinho porque eu não quero que meus filhos saibam. Não quero preocupar a família. E aí fica nisso, de ele ter que se manter forte, ter que manter aquela aparência de forte, de inabalável, e ao mesmo tempo lidar com todas essas questões, não conseguir conversar. Então, a gente tem grupos de apoio, às vezes sentar e conversar com um amigo, com um familiar, isso vai ajudando. Mas, lógico, a ajuda profissional, né, a psicoterapia seria a melhor abordagem para esses pacientes. Né, quando você tem esse momento de... a quebra da autoimagem mesmo, né? Pô, eu sempre fui forte, nunca fui ao médico. A gente escuta muito, meu pai nunca foi no médico, nunca tomou remédio. E agora tá com câncer. Então, isso dá um baque muito grande para esses pacientes e acaba refletindo na família, né? Porque esse paciente, ele começa a se fechar mais, ele fica mais irritadiço, então qualquer coisinha ele tá explodindo, ele passa muitas vezes a descontar aquilo em quem é o cuidador principal. Então, se é a esposa, se é filho, filha, acaba que essa pessoa é o alvo daquela raiva, né, reprimida ali, e ele o emocional fica abalado, né? Numa situação muito. desse, o emocional fica abalado e aí é diferente da mulher. Vamos supor, a mulher teve um câncer de mama, fez a quimioterapia, alguma outra doença, já tem os sintomas, a queda de cabelo e outras coisas mais nesse sentido. O homem, às vezes, não. Às vezes ele se retrai, igual a senhora falou, né? Fica somente em pequeno grupo de pessoas que têm conhecimento, porque né? o tratamento do câncer de mama, muitas vezes ele é visível, Sim, né? Sim. Então, você vê que aquela mulher, ela teve a queda de cabelo, você vê que ela tem uma assimetria da mama. Então, quem tá de fora enxerga essa fragilidade. Sim. E já se compadece, né? Próstata não, esse paciente, se você olhar um paciente em tratamento de câncer de próstata com radioterapia, com hormonioterapia ou pós-cirurgia, fisicamente, esteticamente, esse paciente ele é o mesmo do que ele era antes. Então, já tem isso de quem tá de fora, muitas vezes, não enxergar essa fragilidade. E a mulher lidar com todas essas questões da aparência, isso é muito sofrível, né? Para uma mulher, muitas vezes, perder o cabelo, perder a mama, mas ela lida melhor com isso, apesar de ficar mais visível para quem está de fora, mas ela lida melhor com isso do que o homem. Ela consegue, justamente por isso, ela fala mais sobre isso, ela conversa, você vê muitos grupos de apoio de pacientes que já passaram por aquilo, umas apoiando as outras, e quando a gente fala no público masculino, o homem, por ser mais fechado, não tem tanto isso. Dê uma recomendação para esses homens durante o tratamento e pós-tratamento, o que ele deve fazer, quais são os apoios que ele deve buscar. Primeiro, pode falar para os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro é o apoio da família, né? Conversar com quem seja ali de confiança, dividir essa angústia, se for necessário, sentir
a necessidade mesmo de procurar um profissional, um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, entrar com medicação, e muitas vezes isso acaba partindo para esse ponto mesmo, né? Atividade física ajuda muito. Você tem esse controle dos sintomas do tratamento, a atividade física ela ajuda esse paciente a ter um sono melhor, então isso vai ajudar também. A liberação de endorfina, né, o hormônio do bem-estar, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, seguir as recomendações específicas para cada tipo de tratamento, Sim. então é uma orientação dietética ou algum medicamento, e fora isso, atividade física, a ajuda psicossocial. Então, alimentação e atividade física é essencial, é muito importante. Sim, isso quando a gente pensa em prevenção, isso é primordial. Para o paciente que já tem o diagnóstico e está em tratamento, isso ajuda muito a diminuir os efeitos colaterais, faz com que esse paciente tenha um tratamento menos pesado, né? E no pós-tratamento, isso ajuda esse paciente a ter uma vida melhor, diminuir o risco de desenvolver outras doenças, porque o câncer de próstata, a gente pensa no homem já ali de meia idade, que já está numa idade em que muitas vezes esse homem começa a ganhar peso, diabetes, hipertensão, e tudo isso é fator de risco para outras complicações, né? Então, a gente vê muito falar que, dependendo do estadio do câncer de próstata, esse paciente ele vai morrer com o câncer de próstata e não morrer do câncer de próstata. Né? Nós estamos quase chegando no final, mas antes da Paula fazer outras recomendações, é uma dúvida que eu tenho, né, e até uma informação. Como foi o volume de atendimento e forma de atendimento durante a pandemia do Covid? Nós não diminuímos nosso volume, a gente manteve atendimento. Acabou que os encaminhamentos externos reduziram um pouco, né? Porque as consultas de rotina, acabou que o pessoal não procurou muitas vezes. Então, a gente, em consequência disso, teve atendimento de paciente em estadio mais avançado de doença, né? Mas o atendimento não parou. E uma das coisas que evoluiu muito com a pandemia é o que a gente chama de hipofracionamento em radioterapia. O que é isso? É diminuir o tempo de tratamento. Então, teve muito estudo provando equivalência de tratamento de 30 dias para 20, para 15. Os protocolos sofreram alterações de acordo com a necessidade. Alguns protocolos que já existiam antes, não então muitas não era aplicado na rotina, a gente começou a usar de rotina para diminuir essas saídas do paciente, essas vindas ao serviço. Olha que interessante, né? Dentro de uma situação complicada. A humanidade vive isso, né? A gente sabe que a gente vai adaptando a realidade. Períodos se adaptando. Períodos muito difíceis acabam, por outro lado, desenvolvendo novas tecnologias, né? Isso é característico da história da humanidade. Doutora, para finalizar, eu quero agradecer. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu acho que os nossos ouvintes e quem está aí assistindo ganharam informações muito importantes, né? E é isso, eu agradecer muito a sua vinda, dizer que você é sempre bem-vinda aqui no nosso podcast e que o Novembro Azul aí possa despertar, né, a nossa população, principalmente os homens aí, para o diagnóstico precoce. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que vêm aqui bater um papo com a gente. Qual que é a paixão que te move? Ah, essa pergunta é legal. Nossa, difícil essa, hein? Qual é a paixão que te move, doutora? Seja pessoal ou profissional, fique à vontade para responder. Eu acho que é isso, de alguma forma dividir o que eu sei e ajudar alguém. Então, não necessariamente no ambiente profissional, não só com meus pacientes, mas em casa mesmo. Às vezes minha filha quer fazer alguma coisa e tá ali com dificuldade, meu marido, meus pais. Se chegar e dividir, olha, eu já passei por isso, vamos fazer de tal forma, e ver o brilho da pessoa quando ela consegue
através da sua ajuda, isso é Tem um resultado. fenomenal. Que legal. Você vê que ela tem mesmo essa punção pela medicina, Com né? certeza. Porque é ajudar. Eu tenho 2 filhos médicos. Eu tenho um filho que está fazendo cardiologia em Ribeirão Preto e uma filha que é dermato aqui em Pouso Alegre, né? Então, eles puxam muito minha orelha. Esse final de semana, meu filho veio de surpresa, puxou muito minha orelha. Pai, tem que fazer isso, pai, tem que fazer aquilo, pai, não sei o que mais, pai, não sei o que mais, nesse sentido. A KSHB Educacional, nós temos um dos focos, a educação corporativa. Você levar formação constante e buscar o desenvolvimento constante. Como que a Oncominas atua nesse sentido, principalmente para aquelas pessoas que são seus colaboradores, seus parceiros, que estão atendendo essa população que ela vem toda fragilizada dentro desse processo? Existem treinamentos, né, periódicos, a gente faz treinamento com equipe, e aí a equipe é todo mundo realmente, desde alta direção até quem está realmente ali na linha de frente com esse paciente. Então, é um treinamento de um atendimento mais humanizado, cursos específicos, né, incentivo à participação em congresso, às vezes trazer um treinamento externo para dentro da clínica para a gente poder treinar melhor quem está ali. Muitas vezes na rotina a gente não consegue sair, né? Você não consegue levar todo mundo para fazer um treinamento. Então, trazer alguém para fazer esse treinamento ali. E aí, mais uma vez, veio um ponto positivo da pandemia, que é o online, né? Muitas coisas a gente faz remoto hoje. A gente já tinha a cultura de algumas coisas serem remotas, mas hoje todo mundo, né? Hoje online, consegue... pode falar, as pílulas de conhecimento, elas pode ser tempo menor e você consegue isso disseminar de forma com mais informação, fácil, né? Nesse sentido. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela participação, agradecer muito ao Oncominas, né, que sempre é uma parceira, sempre está indicando os profissionais super qualificados que nelas estão, prestam um atendimento fantástico, mais de 3 décadas aí para a região, Pouso Alegre região, é muito importante. Fique à vontade para você fazer o seu pitch, como médica, como colaboradora do Oncominas, falar como que as pessoas podem buscar informação no Oncominas, buscar os tratamentos e assim por diante. Pode falar para os nossos... Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer esse bate-papo que nós tivemos aqui, esse papel de vocês em disseminar informação, né, informação boa, informação de qualidade, porque informação a gente tem aos montes na internet, mas... mais uma vez, focando na educação, então a educação da população em geral e não aquela educação simplesmente acadêmica, né? Sim. Acho que a educação é uma coisa muito mais abrangente. E isso que vocês fazem aqui de divulgar, né, esse tipo de informação, isso com certeza ajuda muito, ajuda o paciente e nos ajuda também como médico, como assistência, atender esse paciente informado. Né? Mas o recado que fica aqui para os pacientes, né, para quem está aí assistindo, não necessariamente paciente, é isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, procurar ajuda médica, a gente foca nas campanhas, essas campanhas de cores, né, por mês, porque acaba centralizando, então as campanhas focam muito naquele assunto específico. Então, para o Novembro Azul, as campanhas vão focar em câncer de próstata. E acaba que as clínicas, os laboratórios fazem pacotes de exame com desconto, com valores mais atrativos, para facilitar esse acesso. Mas não é apenas em novembro que esse homem deve procurar ajuda. Se ele está sentindo qualquer coisa em outra época do ano, isso tem que ser falado, tem que ser avaliado também. E além do câncer de próstata, é isso, é estilo de vida para a gente poder diminuir essas outras comorbidades, né? Esses outros riscos que a gente tem. Então, o sobrepeso, a hipertensão, diabetes, tudo isso parte ali de uma alimentação melhor, de uma atividade física regular, um sono, que falar realmente é mais fácil do que fazer, né? A gente fala muito isso, nem sempre essa pessoa ela vai ter tempo para fazer tudo o que ela quer, mas tentar encaixar dentro da rotina o mínimo, pelo menos. Tá vendo? Nós homens, tá vendo, Carlos? O Carlos que tá ali nos bastidores ali, ó. Perca o medo, procure o seu médico, faça seus exames e não tenha medo. Você, quanto mais cedo, melhor para você. Doutora,
Quais redes sociais da Oncominas para que as pessoas possam buscar informações? Pode procurar pelo Instagram, acho que é o mais fácil, né, de informação geral, que é o Oncominas Med. Lá tem várias campanhas que nós fazemos, tem informativos, alguns e-books no site também tem disponibilizado isso, é oncominas.med.br. Então a gente tem essa informação aí facilitada. Todo mundo tem informação na palma da mão, porque quem não tem celular hoje são pouquíssimas pessoas, né? Então as pessoas podem perguntar. A você que nos ouviu, você que nos assistiu, Novembro Azul é um mês de referência para que possa mudar, inclusive, a questão cultural, né? De você realmente buscar informação sobre esse assunto, ajudar o outro. Eu sempre falo, doutora, que eu tenho uma frase muito forte para mim. Chama-se cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Se você está bem, você consegue cuidar do outro. Se você não estiver bem, você não vai conseguir. E se você conseguir estar bem, cuidar do outro, você consegue cuidar do lugar que você está. Seja a sua residência, seja a sua comunidade, seja o seu local de trabalho e assim por diante. Né? Porque a gente vê muito falar, né? Morreria pela minha família, morreria... Mas você viveria bem pela sua família? Eu acho que isso, eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva. Eu morreria pelos meus filhos. Tá, mas você viveria bem? Você teria uma boa velhice pelos seus filhos? Então, eu acho que é isso. Mas, uma bela dica. Você vive bem para a sua família, você vai viver para a sua família, então busque o seu médico. Busque o diagnóstico precoce. Nesse sentido. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviu, nos assistiu, o podcast KSHB Educação Corporativa. Esse podcast tem um apoio cultural da AG7 Business, através dos nossos amigos aqui, Carlos, Heraldo e Martinelli. E estaremos sempre juntos buscando informação, trazendo informação. E aí, doutora, fica aberto esse espaço não só para a senhora, como os colegas da senhora médicos, a Oncominas, de fazer mais vezes, trazer mais informações. Quando desejarem, esse espaço está aberto para que a gente possa trazer muita informação para a população. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigada.